eu só consigo ter 100 visualizações, 1000 visualizações, se inicialmente eu tiver 30. Você não se comparar e ser sua principal referência para a produção de conteúdos é um dos melhores conselhos que eu posso te dar. Constantemente eu falo isso para os meus alunos, amigos, clientes. Por quê? Muitas vezes, por conta da internet, nós nos comparamos com pessoas que já têm uma experiência gigantesca com isso. Isso acaba muitas vezes desmotivando a gente. Então, por exemplo, há mais ou menos 30 dias eu comecei a postar no YouTube e algo que me ajudou muito é que eu já produzo vídeos há cerca de 4 anos. E antes de começar a produzir e trabalhar com isso, eu já tinha também experiência com câmera, experiência com fotografia, e isso com certeza me ajudou a ter muito mais base. Só que muitas vezes quem já vê aquele conteúdo já produzido, muito bonitinho, e tenta fazer, se você for fazer algo pela primeira vez, é muito provável que isso não vá bem. É normal, você nunca tinha feito antes. E quando você se compara com uma pessoa que já fez por 1000 vezes, é uma comparação muito injusta. A internet, muitas vezes, nós vemos os casos de sucesso, mas existem milhares de casos que não dão certo e a gente não vê. Eu sou essa pessoa que, comparando, pegando os números da internet de hoje, eu ter 30 visualizações constantemente é um número baixíssimo, mas eu tenho que dar valor e produzir melhor para essas 30 pessoas que me acompanham, porque eu preciso passar por essa fase. Eu só consigo ter 100 visualizações, 1000 visualizações, se inicialmente eu tiver 30. É impossível eu chegar a 1 milhão de visualizações se eu não passar do número 30. Só que muitas vezes esses números mais baixos, eles refletem um conteúdo que nós produzimos. Conteúdos que não são bons, muito provavelmente eles não vão bem. Só que para eu conseguir chegar num conteúdo com a qualidade boa, é necessário que eu erre, que eu repita, que eu refaça inúmeros conteúdos ruins. Os meus vídeos aqui, eles não são exemplos de produções cinematográficas. Os vídeos dos meus clientes, eles não são os melhores do mundo, até porque se eles fossem os melhores, eu estava em patamares que eu nem consigo imaginar. Não estou. Mas para eu chegar lá, eu preciso passar por esse processo. E aí, quando você se compara, você pode acabar, inclusive, se desmotivando. Mas isso é muito injusto com você. Se você, por exemplo, nunca teve experiência tirando foto, nunca teve experiência gravando um vídeo, você vai gravar algo seu, como eu disse, é a primeira vez de você fazendo algo. Então, é provável que isso não vá bem. Entrando aqui no mérito de como é que eu posso fazer para evitar isso, estudando. Você estudando sobre o assunto que você vai falar, você estudando sobre os aspectos técnicos da coisa, como por exemplo, como produzir um vídeo. Se você estudar sobre iluminação, se você estudar sobre como configurar sua câmera, você estudar sobre enquadramento, sobre oratória, e estudar por estudar, claro, vai te ajudar, vai te dar uma base, mas se você não executar isso, muito provavelmente vai ser um processo muito mais longo do que se você só executasse sem nem estudar, porque naturalmente nós evoluímos. Estou na internet gravando meus conteúdos fazem muitos anos mesmo. E conteúdos muitas vezes que eu posto há 3 meses atrás, eu já tenho vergonha. E na época, para mim era o meu melhor. Na vida eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de comparação, que as pessoas usam número de páginas. Quanto mais a gente vive, mais páginas a gente acumula. E aí eu tenho meus 24 anos, então vamos colocar que eu tenho acumulado da vida e experiência 500 páginas, como exemplo. Uma pessoa que tem 60 anos, 40 anos, quantas experiências, conhecimentos ele já não tem? Coloquei 10 mil páginas. Eu sei que a proporção não foi a melhor do mundo, mas matemática não é meu forte. Mas, de novo, volto para o ponto inicial da coisa. Ele só chegou nessas 10 mil páginas de experiência porque ele passou pelas primeiras 500. E reconhecer, inclusive, que a maioria das coisas que nós vemos na internet são cortes. Esse vídeo ele tá bem cortado, eu tenho certeza disso, porque eu corto minhas respiradas, eu corto minhas pausas, o tempo que eu tô aqui pensando, vocês não veem. Vocês só veem o que eu escolho colocar. E isso não sou só eu, são inúmeros outros produtores de conteúdo que fazem as mesmas coisas. Não tem necessidade dele ficar colocando takes que ele tá errando. Inúmeras vezes, por exemplo, eu já tentei gravar stories, eu vou tentar gravar um stories, falar sobre uma coisa e gravo esse stories 10, 15 vezes, porque ele não tá da forma como eu quero que ele esteja. Claro que se for algo mais espontâneo, a forma como
eu fiz, ficou. Mas se for algo mais profissional, eu estiver ali falando sobre algo mais importante, é interessante que eu refaça e tudo bem eu refazer. Inclusive, uma vantagem que eu já inclusive comentei aqui de você ser pequeno é que caso você erre, muito provavelmente menos pessoas vão ver. Diferente de caso você fosse uma pessoa maior, se tivesse 1 milhão de seguidores, quantas pessoas você não estaria exposto ao erro, você sendo uma pessoa menor, uma pessoa de menor tamanho na internet, como eu sou, isso me dá, entre muitas aspas, mais liberdade para errar. Só que eu já estudei os pontos que eu comentei que poderia te ajudar, foram pontos que justamente me ajudaram. Eu já estudei sobre a oratória, eu já estudei sobre produção de vídeo, inclusive hoje eu trabalho com isso, produzindo vídeos para meus clientes, principalmente psicólogos. Hoje ainda não só psicólogos, eu sou formado em psicologia, fiz inúmeros cursos, além de muito estudo na área, então tudo isso me dá um embasamento também que pode complementar a minha fala. Isso tudo eu só consegui porque eu me expus a muitas coisas. Se eu tivesse passado pela faculdade inteira sem apresentar um trabalho, sem errar numa prova, enfim, muito provavelmente eu não teria repertório, porque estar disposto àquela situação me fez, primeiramente, enfrentá-la, entender que eu sou capaz de enfrentá-la e o repertório em si daquele manejo da coisa. E claro que falando assim parece muito simples, né? Mas justamente volta pro ponto de você não se comparar com ninguém na internet. Isso tudo foi um processo. Acho que depois de 1 ano de terapia, mais ou menos, tive coragem de entrar na faculdade. Depois de que eu entrei na faculdade, todo um processo para essas coisas também acontecerem. E isso tudo só aconteceu porque eu me expus muito, participei de muita coisa. E aí, muitas vezes, esse comportamento de expor na internet, refletindo, é muito semelhante ao comportamento de se expor, por exemplo, para uma palestra. Só que a internet, ela abre margem para você ser visto por muito mais pessoas ou não ser visto por ninguém. Estar falando aqui sobre isso é a mesma coisa de eu ter aceitado, por exemplo, dar uma palestra para uma turma de faculdade. E numa turma de faculdade eu poderia ter a certeza que 20 pessoas estariam assistindo. Aqui eu não sei se 10 pessoas vão ver, se 20 pessoas vão ver, 30, 100, 1000, não sei. E aí essa incerteza também da coisa deixa a gente muito receoso, não vou mentir. E quanto mais a gente sabe, mais extravagante sobre o que nós vamos ou não postar, justamente porque nós sabemos que somos ignorantes na coisa, sempre temos mais a aprender. Mas o tanto que a gente sabe comparado a outras pessoas pode ser muito mais. Então, o pouquinho que eu sei pode estar te ajudando a complementar aquelas páginas de experiências que eu comentei um pouco mais cedo nesse vídeo. Eu acho que é isso, foi uma grandíssima reflexão. Curta, se inscreva nesse canal. Meu nome é Gabriel Loy, eu sou formado em psicologia, faço pós em comunicação estratégica e marketing digital. Hoje eu produzo vídeos para psicólogos, corretores, médicos e advogados, enfim. Entrei nessa jornada de começar a postar no YouTube sem saber o que é que vai dar, mas estou disposto a descobrir o que é que vai acontecer daqui a 2 anos se eu postar dia sim, dia não, mantendo essa constância que já faz 1 mês. Te convido a vir nessa junto comigo. Acho que é isso. Muito obrigado.